Vem para cá. Aí eu falo assim, se as pessoas não sabem o que é saudade, eu sei o que é saudade. Que aí eu deixei pai, mãe, irmãos, namorada, amigos. A gente, às vezes à noite, para aquecer a mão, quantas vezes eu ia lá no escapamento do trator, segurar no escapamento para aquecer a mão. Olha só. Foi grato pelo conhecimento. E a gratidão também está muito nisso, né? Às vezes você tem uma frustração, mas você tem que olhar ali o copo meio cheio e entender que faz parte do processo da vida. Mas é essa vontade de fazer diferente. E se a gente fosse acomodado, Álvaro, às vezes eu estava lá no Paraná até hoje. Fala, turma! Meu nome é Álvaro Santos, sou advogado e atuo há mais de 10 anos exclusivamente para produtores rurais. Sou sócio fundador da Álvaro Santos Advocacia de Precisão, autor do livro Holding Rural, com mestrado em Planejamento Patrimonial. Esse é o nosso programa Histórias do Campo e o nosso propósito aqui hoje é apresentar a trajetória de produtores rurais de sucesso, as suas lutas e as suas conquistas nessa batalha permanente pela produção sustentável. Você pode assistir a nossa conversa pelo canal da Álvaro Santos Advocacia no YouTube ou, se preferir, pelo podcast Advocacia de Precisão no Spotify. Fala, turma! Esse é o nosso 6º episódio do podcast Histórias do Campo. E hoje temos a satisfação, a honra e o privilégio de recebermos aqui nos estúdios da Álvaro Santos Advocacia um dos nossos grandes amigos, Toninho Gazzarini. Bom dia, Toninho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos, né? Não, prazer é o meu de estar aqui fazendo essa gravação, né? Para mim é um privilégio muito grande e saber que outros companheiros já passaram por aqui também, né? É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é concorrida, mas o nosso objetivo aqui hoje é muito nobre. O nosso objetivo é contar histórias para as novas gerações trilharem os caminhos de sucesso, ainda que com dificuldades, desses nossos pioneiros do agronegócio aqui do Sudoeste goiano. Então a sua presença é muito importante. Toninho, o nosso programa, geralmente a gente divide ele em 3 partes. Certo. Na primeira você conta a origem, o início de tudo, desde a sua infância, seus pais. Puxa aí na memória que eu tenho certeza que vai sair história boa. Na segunda parte, nós queremos saber do Toninho ali na fase adulta, constituindo família, a parte do trabalho, das entidades sociais. E no final, a sua visão de futuro para Jataí, Goiás, Brasil, para o agronegócio brasileiro, né? Qual que é a sua visão? A gente sabe que você é uma pessoa muito sábia e gostaríamos que você dividisse conosco a sua sabedoria. Bom, Toninho, lá atrás, como que foi? Muita gente, né, e eu particularmente tinha essa dúvida. Você nasceu em São Paulo, é paulista, é gaúcho, é paranaense, é goiano? Conta para nós o início de tudo. Eu sou um pouco de cada coisa, né? Falando sério agora, eu nasci numa pequena cidade de São Paulo, na região de Marília. E quando eu tinha 5 anos de idade, nós nos mudamos para o Paraná, na região de Londrina. Então eu tenho 5 anos de São Paulo, fui criança, recordo um pouco da minha infância lá em São Paulo, mas eu visito a minha cidade de origem todos os anos, eu vou visitar nossos parentes que estão lá. Aí fomos para o Paraná, tudo por causa do café. Meu pai foi um cafeicultor nato. Então, meu avô já mexia com café, meu pai, e eu até meus 17 anos, que é uma história um pouco mais adiante, né? Entendi. Então, eu sou neto de produtor rural, meu avô, um italiano nato, eu só tenho a origem italiana. Entendi. Por parte de pai, eu sou neto de italiano. Entendi. E por parte de mãe, eu sou bisneto de italiano. Também, dos dois lados da família. Dos dois lados. Então. Eu sou Gazzarini e Lunardelli de mãe, né? Entendi. Então, a nossa origem foi sempre na agricultura, meu pai é cafeicultor, né? Então, nós mudamos para o Paraná por conta do café.
tinham propriedades ali em São Paulo e adquiriram ou arrendaram ali no Paraná ou migraram totalmente para o Paraná? Foi migrado, tinha uma pequena propriedade em São Paulo e adquiriu uma pequena propriedade no Paraná. Entendi. É uma região muito nobre do Paraná, né? E a cafeicultura expandindo. Qual que era a região lá, Toninho? Região de Londrina. Londrina. Eu nasci numa cidade que se chama Gália, em São Paulo, e depois nós mudamos para Alvorada do Sul, no Paraná. A Alvorada do Sul está próximo com São Paulo, 7 quilômetros da divisa. Então, eu sou um pouco paranaense, um pouco paulista e mais goiano. Mais goiano. Então, depois a gente entra mais em detalhes, mas eu tenho 5 anos de São Paulo, 21 de Paraná e vou completar 42 anos de Jataí. Então, aí a minha infância foi na cafeicultura. Seus irmãos trabalhavam ali juntos também? Vocês eram nós somos 3 irmãos, né? Meu pai, Anacleto Gazzarini, minha mãe, Tereza Lunardelli Gazzarini. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, Ana Maria Gazzarini, eu, Antônio José Gazzarini, e meu irmão, Anacleto Gazzarini Filho. Meu irmão, o dia que meu pai completou 30 anos, ele nasceu. Então, nada mais justo de pôr o nome do pai. Em homenagem, né? Homenagem. Tem uma fala sua que representa bem aí essa migração, né? Paulista de nascença, paranaense de criação e goiano de coração. Não, eu sempre falo isso aí, Álvaro. Eu sou muito grato a Deus de Deus ter me encaminhado para essa terra abençoada, né? Não vou falar que lá era ruim, lá era muito bom, mas a gente tinha aquela ânsia, aquela vontade de expandir os negócios. E lá as coisas estavam muito apertadas, muito ajustadas, né? Então, por isso que nós viemos para cá. Você lembra, Tony, mais ou menos o ano e como que foi esse momento de chegar para vocês, olha, existe uma região lá em Goiás, como que foram esses bastidores, se foi seu pai, se foi você, se foi algum dos seus irmãos, um vizinho, amigo, conta para nós esse momento. Então, vamos voltar um pouco ao passado. A gente na cafeicultura, a gente trabalhava, nós começamos a trabalhar muito novo. Eu com 9, 10 anos eu trabalhava na agricultura, né? A gente secava café, eu passei carpideira, quem não sabe é um animal traçado por animal, uma armação de madeira e um ferro amolado para capinar. Então eu com essa idade eu trabalhava ia na escola de manhã e à tarde... Vocês moravam na cidade ou na fazenda? Morava lá era um sítio, mas era muito próximo da cidade, 2 quilômetros. A gente ia a pé para a escola, voltava, depois ia trabalhar. E isso foi até meus 16 anos, 17 anos. Aí meu pai erradicou o café. Meu pai foi muito corajoso em erradicar o café. Meu pai era sócio do meu tio, eles eram 2 irmãos. Exemplo de sociedade, exemplo de pessoas, eles trabalharam junto até a morte separar eles. Entendi. Então foi... O café, só para fazer um parênteses, era conilon ou era aquela... Era café arábica. Café era mais trabalhado no modelo antigo, né? Tudo manual. E o que foi, assim, disseminando o café, a cafeicultura na região tinha uma praga, chama praga mineira ou bicho mineiro. A região nossa, por ser no sul, tinha um problema de geada, mas a propriedade do meu pai era bem no alto, não era tanto problema da geada. Então, na geada de 75, meu pai tinha erradicado o café 1 ano antes. Entendi. Aí nós fomos trabalhar com soja, milho, trigo, feijão, lá no Paraná. E quando eu tinha 16 anos, meu pai falou assim, olha, eu não quis estudar. Opção minha, não vou estudar, não vou estudar. E meu primo, que é da minha idade, também não vou. Aí meu pai falou assim, olha, então vocês vão aprender um ofício. Você vai trabalhar na oficina. Fui trabalhar na oficina mecânica. De veículo, maquinário, de tudo, o que tivesse. De bicicleta. Até carroça, vocês arrumaram. Era lá. E eu trabalhei 6 meses
Aí meu patrão falou assim, quanto que você está ganhando, Toninho? Eu falei, eu não ganho nada. Ele falou, você vai ganhar 200 cruzeiros. Eu não vi a hora de chegar em casa para contar para minha mãe e meu pai que eu ia ganhar 200 cruzeiros. Todo feliz. Trabalhei 6 meses com salário de 200 cruzeiros. Nossa. Pergunta quantas vezes eu recebi. Nenhum. Aí meu patrão falou assim, Toninho, você ganha quanto? Ó, eu ganho 200, mas eu nunca recebi. Mas como? Aí ele falou, você vai ganhar 400 cruzeiros. Ó, dobrou. Dobrou meu salário. Trabalhei mais 6 meses com salário de 400 cruzeiros. Pergunta quantas vezes eu recebi. Quantas vezes eu recebi? Nenhum. Mas, então eu trabalhei patrão seu mas ele era gente boa. Se eu tivesse que voltar lá no passado, eu aprendi muito. Te ensinou. Ele me ensinou. Então, eu trabalhei 1 ano e meio na oficina, de graça, né? De graça não, eu estava aprendendo. E isso tem muito valor, né, Toninho? Demais. Às vezes as pessoas olham o dinheiro, mas tem o salário emocional, tem o salário do saber que está por trás disso, né? Cada vez mais desvalorizado. Eu ia de manhã, voltava para almoçar, ia de novo e voltava para casa. Então eu fazia esse percurso 4 passadas, né? 2 quilômetros, eu andava 8 quilômetros para trabalhar de graça. E a pé, de bicicleta? Ia a pé. Aí quando eu tinha meus 17 para 18 anos, meu pai, foi quando ele erradicou o café, plantou soja, aí ele comprou uma colheitadeira. Eu falei, pai, quem que o senhor arrumou para trabalhar na colheitadeira? Ele falou, ninguém. Eu falei, eu que vou. Operador. Saí da oficina e fui trabalhar na... Você mesmo tomou essa atitude. Antes do seu pai falar, Toninho, vem trabalhar comigo, você se dispôs. Proatividade. A gente sempre trabalhou com eles, né? Mas depois que eu estava na oficina, aí eu já tinha um emprego, né? Sim. Só não tinha salário, mas emprego eu tinha, né? E aí, com 17 para 18 anos, eu fui trabalhar na agricultura com soja e milho. Eu e meu primo, nós trabalhávamos para o meu pai e para o pai dele, que eles eram sócios, né? E eles davam salário. Quantos cruzeiros? Um salário semanal, né? Era 100 cruzeiros, sei lá, na época. Mas já estava melhor, eles pagavam. Pelo menos eu estava recebendo. Mas chegou uma hora, porque aquilo ali não virava. Aí combinamos, vamos falar com o pai e o tio, nós dois, que o dinheiro que eles estão pagando nós não está dando nem para nós tomar uma cervejinha mais. Entendi. Aí chegamos nos dois. Precisamos falar com vocês. Marcou uma reunião, reunião de sócios. O dinheiro que vocês estão nos pagando não está virando nada. Então nós precisamos um aumento aí. Meu pai ficou quieto, meu tio falou, nenhum centavo a mais. Por que vocês não foram estudar? Eu falei, mas não estamos estudando, mas nós estamos trabalhando para vocês. E bastante nós estamos trabalhando. Ele falou assim, aí foi a grande virada da nossa vida. Eu tinha 20 anos na época. Ele falou, nós vamos arrendar uma terra no estado de São Paulo, porque era pertinho ali, né? Nós vamos arrendar uma terra para vocês. Aí eu falei, bonito. Se nós não temos dinheiro para tomar uma cerveja, nós vamos ter dinheiro para tocar uma área. Mais uma lavoura. Eles falaram assim, você esqueceu que tem eu e seu pai? Vocês continuam fazendo o trabalho que vocês fazem para nós e nós vamos emprestar um maquinário. E era muita máquina, né? Era um trator, uma plantadeira. O Valmete, o trator era Valmete, você lembra? Era tudo, era um CBTzinho. CBT. E um Valmetinho. Aí ele falou, a gente empresta o maquinário, vocês fazem o de vocês e aí trabalha para nós. E fizemos. Arrendou aí foi a virada daí, era muita área também, né? 1000 hectares. Não, 70 hectares para dividir para 2, né? Que município que era? O mesmo município de origem? De Taciba, em São Paulo. Taciba. E por coincidência foi lá que eu conheci minha mulher. Olha só. Então, aí foi a virada de chave, né? A gente começou assim, capengando, os primeiros anos empatando. A área já estava aberta? Não, era pastagem. Era pastagem. E aí nós trabalhamos 4 anos lá, né? Era uma área, fizemos um contrato de 4 anos.
E aí surgiu uma outra cidade na nossa vida, chama IEP, em São Paulo. IEP. Aí fomos para lá em Itaciba, foi em 1977, e IEP foi em 1980, aí foi a virada nossa. Uhum. Uma terra melhor, começamos a produzir. Já aberta ou pasto Não, também? pasto também. Aí foi a grande virada, a gente plantava lá 150 hectares. Ó, já mais que Em dobrou. 83 tivemos uma bela de uma colheita. E aí a gente sonhava sair de lá. Bela de uma colheita, 80 sacos por hectare? Não, Naquela época não dava, né? não, na época lá eram 50 sacos. Pô, mas já era. A terra era muito boa, né? E aí a gente sempre falava que queria sair de lá. E minha mãe falava, mas meu filho não está bem aqui. Mãe, eu não fico aqui. Eu falava para minha mãe, eu não fico aqui. Eu vou sair daqui. E vou sair. E a gente tinha dado uma andada já no MS, antigamente, na época nem era MS. Era tudo né? Mato Grosso. Mato Grosso, né? Nós andamos a região de Maracaju, Rio Brilhante. Você e seu primo. Eu, meu primo, e aí até já vinha nossos pais juntos Isso também para tava ver, né? E aí o gerente do Banco do Brasil, que a gente trabalhava, que a nossa cidade era tão grande que a agência do banco não era lá, era a nossa cidade Era na vizinha. cidade do lado. Ele falou, olha, tem um pessoal daqui que arrendaram terras, só que não é Mato Grosso, é Goiás. Goiás? A cidade chama Jataí. O gerente do Banco do Brasil falou, olha, Jataí. E aí nós andamos, vemos São Gabriel do Oeste, Camapuã, Chapadão do Sul. Você estava mais ali na parte sul do Mato Grosso. E aí, quando o dinheiro alcançava, não era o que a gente gostava. Quando a gente gostava, o dinheiro não alcançava. Então ficou naquele puxa-estica ali. E aí nós chegamos no Chapadão do Sul. Chapadão do Sul, na época, tinha um posto e umas 2 casas do lado. Hoje é uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Então, e aí nós falamos, escuta, aonde que é essa cidade que chama Jataí? Não sabia nem chegar, mas não tinha GPS. Não tinha GPS. Google Maps. De Camapuã aqui, não tinha asfalto. Nem asfalto. Aí nós perguntamos onde que é Jataí. Jataí é assim, você vai em tal lugar, tá? Vai, chega lá. E viemos. Aí eu falo que Deus estava... Ele não estava com a mão em cima de nós, ele estava com o corpo inteiro em cima de nós. Entendi. Porque eu falo assim, hoje você vai numa região de expansão, fronteira agrícola, você quer saber altitude, índice pluviométrico, distribuição de chuva, logística, como que é, né? E naquela época nós olhamos o quê? Não olhava nada. E viemos parar nessa terra abençoada aqui, que é Jataí. Olha só. A primeira propriedade que nós olhamos, nós compramos. Que ano, mais ou menos? Depois de 77? 1983 foi 83. isso aí. Então agora, no meio do ano, nós vamos fazer 42 anos. Ó, já merece festa, viu, Toninho? Você chama seu primo aí. Merece festa. Vocês podem organizar. Então, aí eu falo assim, tudo foi muito difícil, né? O começo aqui, não lá não é que lá foi fácil. Muito difícil. Nós tivemos grandes jornadas de 24 horas, né? Um frio, então... Foram vários reinícios, né? Então você sai de São Paulo, vai para o Paraná, depois volta para São Paulo para abrir área. E depois aquela vontade, isso é o empreendedorismo, né? Aquela vontade de mudar a sua vida e a vida da sua família. Aí vai rodar no Mato Grosso, chega em Jataí e dá certo o negócio e mais um frio na barriga, né? Porque... tem aquele medo, às vezes aquele receio de não dar certo. Mas o empreendedor levanta a cabeça e segue em frente. A gente nunca tinha saído de casa assim, tinha saído para ficar ali 5 dias fora, né? Onde a gente ia trabalhar em São Paulo, e de repente nós viemos para cá. Aí eu falo assim, se as pessoas não sabem o que é saudade, eu sei o que é saudade. Que aí eu deixei. Pai, mãe, irmãos, namorada, amigos, deixei tudo para trás. Que nessa época eu já namorava minha mulher. A sua esposa? Minha mulher morava em Londrina. Entendi. Ela era estudante de psicologia, né? Aí eu vim... Você tinha 26 anos, então 26. Chegou sozinho... Veio eu e um primo. Você e o primo. E ele também mudou?
Assim, não. Quem de vocês dois ficou mais para cá, nesse início? No início era nós dois, né? Porque aí eu tenho uma parte da história que eu pulei, que meu irmão e o outro primo caçula também não quis estudar. Aí já, bom, se os outros dois mais velhos não estudaram, nós não vamos estudar também. Olha o exemplo. Mas deu o exemplo de trabalho. Então, aí meu pai queria montar outra sociedade. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer eles dois para a nossa. Aí nós éramos quatro, mas veio eu e o meu primo caçula. Entendi. Nós viemos para cá. Nós dois, a gente trabalhava aqui, ficava um tempo aqui, voltava, ficava um tempo lá, voltava, então nós ficamos meio cigano? Até um ano, desse jeito. Aí quando completou um ano que nós estávamos aqui, aí eu casei. Aí eu fui buscar aquela metade, né? Aí como que foi isso, hein? O sogro e a sogra para ficar bravo. Eu já não tinha meu sogro na época. Tinha. Eu não tinha meu sogro. Foi um baque, né? A sogra? Porque minha sogra, viúva, morava só as duas, né? Entendi. Então foi um baque para minha sogra a nossa vinda para cá. Aí nós nos casamos e aí sim as coisas melhoraram, porque aí não precisava mais daquela correria. Entendi. Ida e volta, ida e volta. Mas eu falo, as jornadas de trabalho foram assim, intensas, né? A gente, às vezes à noite, para aquecer a mão, quantas vezes eu ia lá no escapamento do trator, segurar no escapamento para aquecer a mão. Olha só. Era gelado, né? Toninho. E você trabalhar 24 horas, a gente pegava hoje de manhã, rodava hoje durante o dia, e eu parava amanhã de manhã. Você era patrão e funcionário ao mesmo tempo. Era tudo, né? E esse início aqui em Jataí, Toninho, conta mais para nós. Você já tinha... Porque o gerente do banco falou que tinha um outro cliente que veio. Não sei se vocês tinham amizade ou não. Chegaram aqui, vocês tinham alguns conhecidos, amigo? Como que foi isso? Ninguém. Não tem ninguém. Vocês foram para qual região de Jataí? A região Engopa, a região da Engopa, Velha, né? na Engopa. Conhecida como a região do Bom Jardim. Aquela região ali. Aí nós chegamos lá na fazenda. Aí eu falei pro meu primo, você fica aqui que eu vou lá na cidade, vou abrir uma conta no banco, pegar um talão de cheque para comprar óleo diesel, mercado e o açougue, né? Cheguei no banco, falei, preciso abrir uma conta. Então tá, foi lá abrir a conta. É endereço. Falei, não tem endereço, acabei de chegar. Falei, não tô capoeira da estrada aí. Não tem endereço. Então você me fala 3 pessoas que você conhece aqui. Eu não conheço nenhuma. Nossa, eu pensei que você tinha pelo menos... Não tinha. A pessoa que a gente tinha adquirido a propriedade, eu não conhecia ele. Aí ele falou, fica difícil. Falei, faz o seguinte, liga lá na agência, lá da cidade de Alvorada do Sul, e você vê lá. Pede referência. Se tem condições de me dar. Eu quero um talão com 5 folhas. Aí ele ligou lá. Ele falou, não, pode acreditar no rapaz aí. E aí onde nós conseguimos começar a trabalhar. Dar o start ali, para começar ali. E já tá aí, mas tocando as áreas de São Paulo. Sim, a gente tocava as áreas de São Paulo e tocava as áreas do meu pai e do meu tio lá no Paraná. Isso foi em 83, né? Aí eu casei em 84. Aí as coisas facilitaram um pouco, porque aí eu já estava aqui, né? Sim. Então, mas nós tínhamos um colaborador que morava lá na fazenda, mas ele não tinha habilidade. Então, pulverização era eu que fazia, colheita eu que fazia, né? Então, aí o meu primo e o meu irmão, eles vinham na época de colheita, época de plantio, né? Eles vinham para dar uma força. Toninho, você fala com muito carinho, né, da sua família, né, dos seus pais, seus primos, sua esposa, mais para frente vai falar dos filhos também. E como que é trabalhar em família? Porque eu acredito, pelo que você conta da sua trajetória, sempre foi, né? Até hoje, a gente sabe. Mas como que é as dificuldades, mas também as bênçãos que você enxerga nesse modelo de empresa familiar? Porque hoje é uma empresa. Antigamente não falava empresa, Sim. Mas hoje é.
Como que é isso para você? Você sabe que eu falei que eu vim de uma descendente de italiano. Italiano gosta de ter os filhos tudo ao seu redor. Sim. Isso já foi do tempo do meu avô. Meu avô era uma pessoa muito sábio. Eu tive contato com meu avô até meus 12 anos, avô e avó, paternos, né? Então eles eram muito sábios, meus avós também maternos. A gente não morava na mesma cidade, que eles ficaram em São Paulo. Mas a gente conversava, ia visitar, eles conversavam muito. Então o italiano tem esse negócio. Tem o lado positivo, sim, mais lado positivo. Por quê? Porque a união faz a força. E você agrupado, você tem o trabalho sai melhor, os recursos financeiros, apesar que você tem que dividir ele também, né? Mas nós trabalhávamos de uma forma que poucas pessoas trabalhavam dessa forma. Nós não tínhamos, eu não tinha o meu prolabore, eu não tinha meu salário, porque era tão pouco dinheiro, porque não tinha como dividir. Uhum. Então você gastava e a gente sempre foi assim, nós nunca fomos desbanjar as coisas. Entendi. Então a gente gastava o necessário. Pé no chão, se desse ali um lucrinho, via que... Então, até o povo questionava isso. Escuta, como é que... Até o povo das pequenas coisas. Você comprou uma camisa e o seu sócio, seu irmão, seus primos, se eles não comprou camisa, porque eles não precisavam, né? E eu estava precisando, e da mesma forma, se ele comprasse eu não precisava, a gente sempre foi muito seguro, muito seguro. E aí a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, até que chegou um ponto, em 2016, aí nós estávamos 4 casados, os 4 tinham filhos, então nós começamos em 2, passamos a ser 4, que juntamos outros 2. Os caçula entrou. Aí veio as esposas, nós passamos a ser 8, e veio os filhos, nós passamos a ser 17. Aí os filhos começaram a casar, nós estávamos em 20 já. Aí a árvore foi ramificando foi. galhos. Aí eu falei para eles, olha, eu acho que está na hora da gente separar. A princípio eles não concordaram, porque eu falei assim, olha, eu preciso pôr, eu já tinha filha casada, eu falei, eu preciso pôr meu genro trabalhar, eu preciso pôr minha filha trabalhar no negócio, e não está cabendo dentro da nossa estrutura, nós vamos ter que dividir. Nossa, eles não concordaram a princípio, mas depois entenderam. Então nós separamos, trabalhamos, eu falei, meu pai trabalhou a vida toda, quem separou a sociedade do meu pai e do meu tio foi a morte. Até o finalzinho. Até o último dia de vida deles, eles trabalharam sócios. Eu e meus primos e meu irmão, nós trabalhamos 40 anos juntos. Entendi. Então foi uma vida junto, foi... A gente falava que era primos, mas... Eu achava que vocês eram irmãos todos, os 4. Não, nós somos... Depois um dia você falou, não, ele é meu primo. Mas então... foi a proximidade muito proximidade grande, né? muito grande, né? Aí foi em 2016, nós separamos. Separamos não foi por briga, foi por entender que era um momento, né? É uma empresa familiar rural. Ela nasce, ela cresce, desenvolve e eventualmente pode haver uma cisão por interesses ali da sociedade. Isso é natural. Então, e foi o que aconteceu com a gente, foi uma coisa natural. Nós separamos a sociedade, partes, organizamos para ficar mais ou menos homogênea, né? Mas foi uma coisa boa para nós 4. Entendi. Hoje pode ter certeza que foi muito bom. Só que aí é uma divisão, não é uma soma, né? Aí você tem uma coisa e de repente você divide em 4, aí você tem que recomeçar, né? É outro reinício na sua vida, na vida da família. Mas foi muito bom e aí é onde eu inseri minha família no negócio. Que aí entra suas filhas, genro, né? Entendi. E aí é outro patamar. Entendi. Outro patamar e tivemos que reaprender e foi muito bom. Entendi. Foi muito bom que hoje... Hoje já, então, de 16 para cá, 8, 9 anos. 16, foi em setembro de 16, nós estamos com 8 anos e meio separados, né? Então, aí cada um leva a sua vida, né? E o que acontece? Aí que eu falo que aí eu criei uma empresa familiar.
Então, hoje, eu continuo na sociedade, né? Você continua. Só que mudou um pouco. Mas você é o CEO. Eu sou o CEO. Hoje as pessoas gostam dessa sigla, né? CEO. Um nome. Vai ser o sócio fundador e tá ali com as filhas, com o genro, com a esposa, né? né? Então, hoje, eu, a Denise, minha esposa, né? Eu tenho minha filha Caroline, que é a mais velha, e tem a Aline, e tem o Eduardo, que é meu genro, que está envolvido no negócio. Então, hoje nós temos uma sociedade, mas elas dividem porque tem a minha parte que está aqui, a nossa parte que está aqui em Jataí, e aí a gente planta uma área em Montevidéu. Só que essa área de Montevidéu, ela está no nome das duas filhas, para elas também. Já estruturar um planejamento sucessório. Então, hoje, a minha filha Caroline, ela é envolvida 100% no negócio, né? Que ela é uma psicóloga. Eu não forcei filha nenhuma. Você tem que fazer isso aqui ou isso aqui. Entendi. Não fiz isso porque eu falei assim, eu não quero ter uma filha frustrada. Entendi. Eu sempre falava assim, você escolhe uma profissão que te satisfaça o ego, mas que rende um pouco de dinheiro. Ninguém vive só de ego e ninguém vive só de dinheiro. Tem que buscar aquilo que você gosta de fazer com aquilo que dá um retorno, para você ter uma qualidade de vida. E aí a Caroline, nessa divisão nossa aí, ela percebeu que era hora dela envolver mais na... E ela é psicóloga, a Denise é psicóloga também. A Denise foi a primeira psicóloga clínica aqui em Jataí. Pois é. Em 1984. E uma coisa que eu já te contei, vou contar aqui, não sei se você já contou para ela, né? Mas a Denise, a doutora Denise, ela que faz os testes psicotécnicos, né? E isso ela faz até hoje. Até hoje. E quando eu cheguei em Jataí em 2009, eu fui... estava com 17 anos, então em 2010 eu fui tirar a carteira. E aí eu fui no consultório dela. Ela não vai se lembrar, porque quantas pessoas que... E fiz o psicotécnico. Eu fui reprovado. Olha só. As pessoas falam que não são reprovados, mas eu sou prova viva que eu fui... Eu não sei se a palavra certa é reprovar. Sei que eu tive que voltar lá para refazer. Deu reteste. Mas deu certo. Eu acho. Eu acho que eu diria razoavelmente. Minha esposa, ela sempre foi assim muito firme no trabalho, né? Em tudo na vida. Mas é nessa parte que você vai fazer apto um motorista. Então, ele tem que estar dentro dos padrões, né? Isso mostra, né, a seriedade do trabalho da Denise e, por consequência, do trabalho de toda a família que hoje está junto. Toninho, você é conhecido, falando um pouco agora dos colaboradores, né? Para a gente avançar nessa segunda parte. Você é conhecido por ter colaboradores com mais de 30 anos de casa. Parece que tem gente que até nasceu na fazenda, né? Como que você conseguiu construir um vínculo assim tão forte, tão duradouro? Claro que não são com todos, né? Mas com grande parte aí das pessoas que trabalhou contigo. Conta para nós dessa relação do Toninho com a equipe, do Toninho líder com os seus liderados. Olha, eu tenho uma vantagem que eu estou todo dia na propriedade. Todos os dias eu estou lá. Então, eu tenho a nossa equipe como... É quase que uma família que nós temos lá. Então, nós temos colaboradores que eu conheço. Desde que ele nasceu lá no Paraná. Ele fez esse ano, agora esse mês, ele fez 62 anos de idade, 63. E eu conheço ele desde que ele nasceu. Eu tinha 5 anos, mas lembra, nós éramos vizinhos. Tem colaborador que ele entrou na fazenda com 13 anos de idade e ele tem 50 hoje. Olha só. Tem 37 anos. De registro, é o funcionário. Ontem nós estávamos falando, é o colaborador mais antigo da fazenda, tem 37. Olha só. E nós temos colaborador que nasceu dentro da fazenda, ele tem 36 anos de idade. Olha. Então, a gente tem esse, e a gente costuma, formarmos a nossa equipe. Pegar pessoas inexperientes e jovens, né? Porque hoje antigamente você falava assim, você não sabe fazer nada? Vai trabalhar na fazenda. Você não tem estudo. Era muito comum, né? Você não tem estudo, você vai trabalhar na fazenda. Pensamento.
Então, mudou. Inclusive ameaçava às vezes a criança, né? Falava, se você não for estudar, você vai trabalhar na roça. Na roça. Era pejorativo. Então, aí, hoje mudou tudo isso aí, né? Hoje, se você tem algum conhecimento? Não. Então, você não pode ir para fazer. Olha só. Então, mudou. Porque o maquinário ele tem muita tecnologia embarcada, né? Então, se a pessoa não tiver um pouco de conhecimento de informática, ele não consegue trabalhar com a máquina, né? Então, tem tudo isso. E o que nós fazemos? A gente pega essas pessoas, esses jovens aí, 17, 18 anos, você tem vontade de aprender? Tem. Então, vamos levar. E a gente vai ensinando. E eles vão ficando e vão criando gosto pelo negócio. E aí, hoje, eles falam lá na propriedade, eles falam lá na nossa fazenda. Eu me encho de orgulho dessa visão. Ó, lá no meu trator, lá no nosso trator. Então, eu acho interessante. Isso é cultura, né? Hoje, nas rodas de gestão, né, liderança fala muito na cultura da empresa, né? E esse é um ponto essencial, né? O colaborador, o liderado, enxergar como parte integrante daquilo, o pertencimento de realmente fazer parte. Essas falas representam bem isso. E nesse ponto, aproveitando o gancho, conecta muito com a nossa visão aqui dentro do escritório, né? Nós temos um propósito muito claro de gerar tranquilidade para o produtor rural, para ele produzir mais e melhor. Mas, além disso, de formar novos advogados e profissionais que tenham capacidade de atuar no agro. Pode ser dentro do meu escritório, pode ser abrindo o seu escritório, pode ser dentro de outro escritório, pode ser numa carreira pública, se caso a pessoa decida... Só brilha para todo mundo. Se a pessoa decidir, às vezes, fazer um concurso. Então, eu vejo em vocês isso. Você, na Carol, no Eduardo, na Denise, na Aline, a vontade de formar pessoas. E essas pessoas acabam enxergando o negócio como se fosse parte deles, e isso gera uma relação de longuíssimo prazo, como os vários exemplos que você deu. Toninho, mudando um pouquinho a pauta, a gente sabe, acompanhando aí as mídias, né, que você é uma pessoa, e eu já te falei que eu não te chamo de senhor, porque eu te vejo com a cabeça assim eu sou muito jovem, tão jovem, que eu te chamo de doutor Toninho, mas eu não te chamo de senhor, mas não é por falta de respeito, não, vai me perdoando. Mas você se engaja muito com causas sociais, né? O que te move a se envolver com a igreja, a escola, o hospital, os próprios sindicatos rural, né? Agora, recentemente, você foi eleito presidente do CODEJA, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico aqui de Jataí. O que te move no coração para você estar sempre preocupado com o seu negócio? Primeiro, aliás, preocupado com a sua família. Segundo, com o seu negócio, mas também com a sociedade. Olha, eu penso assim, a gente veio nesse mundo, nós não viemos aqui para ficar de passagem aqui. Lógico, nós somos passageiros aqui, né? Mas eu falo que a gente tem que deixar alguma coisa, você tem que fazer algo para o seu semelhante também. Que eu falo assim, Deus é tão bom para a gente, né? Deus, eu falo assim, eu agradeço muito a Deus. Olha, ele deu primeiro meus pais, que foram um exemplo de pessoas, de pais, de ser humano, de amigo, de companheiro. Meus pais são meus ídolos, foram fundamentais na minha vida. Aí Deus deu uma família maravilhosa. Tem uma família que eu tenho o maior orgulho da minha família. Aí trabalho, às vezes eu falo assim, trabalho, olha, quando que eu sonhava na minha vida, um dia eu fazia o que eu estou fazendo hoje. A parte patrimonial, você até, eu fiz alguma coisinha aí, mas olha só, eu nem sonhava com isso. Então Deus foi generoso. Deus foi tão generoso com os amigos. Graças a Deus, eu tenho tanto amigo, mas tanto amigo. Já vieram uma pessoa um dia e falou que amigo não existe, existem pessoas interessadas. Eu provo o contrário, que eu tenho grandes amigos que eu não tenho nada na parte comercial com ele. Que é só pela realmente amizade. Amizade. Deus,
olha, Deus pôs tantas pessoas na minha vida e por conta disso você participar desses eventos, dessas coisas. Olha, eu conheço tanta gente hoje a nível de Brasil e sou conhecido fora de Jataí. Então, olha só o que... Quantas bênçãos, graças de Deus. Graças, né? Então eu contei essa história para falar assim, olha, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer. Então, a gente sempre foi envolvido com igreja, com você citou aí, né, hospital, e agora recentemente, uns tempos para cá, mais sindicato rural, né, a gente se envolveu no sindicato rural. Eu faço parte de um conselho de uma empresa, vou citar o nome, a Singenta, né? Eu já ia até te colocar essa pitada. Você também faz parte do conselho? Faço parte de um conselho. Então, quem saiu lá daquele sítio lá de Alvorada do Sul, hoje nós somos 12 no Brasil, a empresa escolheu 12 produtores no Brasil para fazer parte desse conselho. E eu estou entre os 12. Então, para mim, é uma satisfação, um orgulho muito grande. Eu tenho contato direto com a diretoria da empresa, que é uma empresa, mega empresa, ela atua nos 150 países do mundo, é uma das maiores do mundo. E eu fazer parte desse conselho, para mim, é uma honra muito grande. E eu estou lá, eu sou um dos mais antigos do conselho, não só... Sênior, um dos mais... eu saí hoje, eles me chamam de sênior lá. Então eles me chamam de sênior, né? Mas então eu falo, da onde eu vim, aonde eu cheguei, olha, eu já fui... Não vou falar que eu fui longe demais, né? Mas eu já percorri um bom... E aí eu acho que você tem que fazer algo para a sociedade. Você tem que fazer. Você tem que entregar. E eu falo assim, essas coisas que a gente participa, é tudo voluntário, né? Não tem nada. Não foi obrigado, mas também não tem outra prestação. Então, e nós vamos assumir agora essa nova diretoria do CODEJA, nós vamos assumir o terceiro mandato. Agora, aí fala, pode o terceiro mandato? Não pode, mas é que chamava CODES. E aí eu tive um mandato no CODES, um mandato no CODEJA, então eu vou fazer o segundo mandato no CODEJA. Então eu me sinto orgulhoso, mas muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, que são todas as entidades de classe, mais as entidades de ensino, né? E vem Câmara dos Vereadores, né? Representa bem... É bem representativo. Então, uma pessoa que chegou aqui que não conhecia ninguém, que não tinha endereço, hoje participar disso aí, para mim é uma satisfação. Olha que link bacana, né? Que você puxou lá no dia que você foi na agência, chegando em Jataí, abrir conta, não tinha 3 nomes. Não tinha um. Não tinha um. Não tinha nem comprovante de endereço e nem o nome. Hoje, quantidade de amigos, né? Antes da gente entrar na entrevista, a gente estava falando várias histórias ali sobre amigos, e a gente sabe que você tem muitos. Amizades verdadeiras, desinteressadas, como você bem colocou, e participando de tantas entidades. Algo que eu reflito muitas vezes, né? Eu estudei parte da minha vida na rede particular, parte na rede pública, cursei a Universidade Federal, tenho orgulho disso, e ocupo uma posição hoje, mas eu não estou aqui por mérito próprio. Eu estou aqui primeiro por Deus, depois mérito da minha família, dos meus pais, do meu irmão, da minha esposa, filhas, mas de toda a sociedade. Então a gente tem que ser grato. Ser grato é reconhecer, mas também retribuir. Muita gente para no primeiro nível da gratidão, reconhece, fala, mas o que ele está retribuindo? Né? Para abrir para novas pessoas, novas lideranças. Então o seu exemplo me inspira como líder, me inspira como pessoa, né? A sua trajetória e a forma como você se envolve é algo que, de fato, me inspira. E eu te parabenizo muito por isso. Você falou uma palavra aí, gratidão. É uma palavra que ela não tem muito uso. Desculpa. Ela está meio em desuso. As pessoas não são gratas pelo que recebe, pelo que acontece, né? A ingratidão hoje, infelizmente, é muito grande, né? Então, o ano passado, todo ano a gente faz dá uma palestra para os nossos colaboradores com a família. Então, a gente organiza uma pessoa para falar de saúde, motivacional, prevenção de acidente, prevenção de saúde.
E no motivacional, o ano passado, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Nós sempre contratamos uma pessoa. Um palestrante. Um palestrante daqui mesmo. Na E região. tem pessoas aqui que eu vou te contar, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Aí eu falei, não, esse ano eu que vou fazer. Pô. Aí fiz um resumo lá da vida, né, e fui lá. Aí eu terminei com essa frase, olha, eu não tenho pressa de ir, mas se Deus me levasse hoje, eu ia olhar para trás e ia falar, minha vida valeu a pena. Então eu sou muito grato a Deus, a tanta coisa, né? Família, amigos, trabalho, né? Minha vida valeu a pena até o dia de hoje. Então, isso é você estar em paz com você. Você está em paz com você, em paz com a família, em paz com Deus, em paz com os amigos, em paz com tudo. Nos seus negócios, seus colaboradores. Eu sempre falo, nossos colaboradores, quando nós vamos organizar uma festa, isso sempre foi. Vai fazer casamento das minhas filhas, 15 anos das minhas filhas. Primeiras pessoas, eu chamo nossos colaboradores. Vocês vão, se vocês me dão certeza de quem vai. Porque senão vocês vão tirar, falar que vai e não vai, Tem que... vai tirar outra pessoa. Mas primeiro são eles. Que eu falo, quem ajuda eu levar o leite para casa são eles. Olha só, que bacana, que história espetacular. Você falou de gratidão também aqui, agora mais nessa parte final. Eu lembrei você falando lá do seu emprego na oficina. O cara fez um compromisso, não honrou, fez outro, não honrou, mas mesmo assim você foi grato. Você foi grato pelo conhecimento. E a gratidão também está muito nisso, né? Às vezes você tem uma frustração, mas você tem que olhar ali o copo meio cheio e entender que faz parte do processo da vida. Não aceitar uma injustiça, enfim, não é isso. Mas ver o lado bom das coisas. Ver onde você pode aprender, onde você pode evoluir como ser humano, como pessoa, como família. Toninho, já caminhando aqui para a nossa terceira parte, a parte final do nosso podcast, para falar mais sobre visão de futuro e legado, mas antes disso, que eu acho que se conecta também, a gente sabe que você foi pioneiro em diversas frentes. Até acho que anteontem nós estávamos conversando e você citou alguns exemplos, acho que foi um dos primeiros armazéns da região. Vou citar alguns, depois você complementa, porque eu não sei de todos. Integração lavoura-pecuária, vocês foram pioneiros, acho que agricultura de precisão, olha eu falando advocacia de precisão, que é nosso lema aqui, mas você sabe que você é advogado também, eu te chamo de doutor. Agricultura de precisão, energia fotovoltaica, então, produção de biológico. De onde vem essa vontade de inovar, de abraçar o que ainda não está tão disseminado e, olha, eu vou apostar nisso e vou tentar, se der certo, Deus, se não der, vamos para a próxima. Da onde que vem isso? Isso é uma inspiração, né? Inspiração e vontade de fazer algo diferente. Porque o tradicional todo mundo faz. Uhum. É fácil fazer o tradicional. E eu costumo falar que eu não tenho vergonha de copiar, o vizinho também não. Uhum. O vizinho está fazendo algo que tá dando certo lá, vamos fazer aqui também. É um conhecimento coletivo. Eu não tenho vergonha de falar que a gente copia. Mas esses itens aí que você falou, nós fomos, o nosso grupo, isso ainda quando estávamos nós 4 juntos, nós fizemos isso aí primeiro e outras pessoas seguiram a gente, como a gente segue outros em outras situações, né? Mas é essa vontade de fazer diferente. E se a gente fosse acomodado, Álvaro, às vezes eu estava lá no Paraná até hoje. Se a gente for, não, lá estava ruim. Não. Na zona de conforto. Zona de conforto. Então a gente, na época, fala assim, poxa vida, eu achava que quando eu vim para cá, meu pai tinha 51 anos e minha mãe 50. Eu pensava, nossa, eu vou para tão longe e o pai e a mãe já são idosos, né? Hoje eu tenho 68 anos de idade e não me sinto velho, né? Então, olha só como que são... Mas então são coisas que movem a gente, essa inquietude, a gente tem que ter isso aí. Porque senão vai falar assim, não, tá bom, cruzar os braços e ir para frente. Essa inquietude eu sinto, algo parecido na advocacia. Desde o início a gente sempre está pensando onde a gente pode melhorar, onde pode aplicar tecnologia no nosso processo.
se a gente pode abrir uma nova área dentro daquilo que o produtor precisa. Né? Que as coisas mudam. Mudam. Hoje o produtor está cada vez mais demandando, por exemplo, energia. Direito da energia é uma nova área do direito. Eu preciso trazer para dentro do escritório, porque lá na frente, às vezes você ou um vizinho vai precisar. Exportação. O produtor aqui do Sudoeste está cada vez mais pensando em exportar. A gente falou de um amigo nosso que exporta gergelim para a Arábia. Então, nós precisamos inovar. E essa inquietude, ela retroalimenta a sua energia no trabalho para você continuar. Você continuar fazendo o que você ama, que te dá, às vezes, um retorno, nem sempre. A gente sabe que tem os anos das vacas magras. Mas o retorno tem que existir. Tem que existir. E o retorno para a sociedade como um todo. Então, isso também é muito marcante aí na trajetória, na sua trajetória, muito dinâmica, né? E, Toninho, para a gente fechar, nós gostaríamos de ouvir, né? Eu tenho você como uma das pessoas mais sábias com quem eu convivo, tá? Nem tanto. Gostaria de escutar a sua visão de futuro, né? Futuro de Jataí, futuro a nível Brasil, né? A gente sabe que está num momento de crise no setor, talvez crise até no país, talvez não, com certeza. E o futuro do agro brasileiro. Qual que é a sua visão aí para os próximos 10 anos? O que você aposta ou acha ou sente que pode acontecer? Olha, eu sou um otimista nato. Se eu não fosse uma pessoa otimista, eu estava lá no Paraná, naquela vida boa que a gente tinha lá, mas confortável. Sair da zona de conforto. Você citou muito bem, o agronegócio não vive um bom momento. Não vive, isso aí é fato. Nossos custos estão muito altos, nossos preços das commodities achataram muito. Só que são ciclos, né? A gente já passou isso por quantas vezes? N vezes. Desde lá dos anos 80, a gente vem ouvindo e passando por isso, uma crise... Desde o café, capaz que na época do café... Sempre, o Brasil queimou café na época de Getúlio Vargas para ver se dava um preço melhor. Então, a nossa atividade é uma atividade um pouco de risco. Um pouco não, de muito risco. Agora, o que eu vejo? Eu gosto demais de Jataí. Eu amo essa cidade, eu falo que pode ter gente que gosta igual a mim, mas não tem. Até eu tenho um amigo, vou até citar a doutora Glaucia, a gente brinca, eu falo que ela fala assim, quem que gosta mais de Jataí? Eu ou você não, nós gostamos igual, né? Então, a gente gosta muito daqui, foi aqui que eu constituí minha família, meus amigos estão todos aqui, então eu gosto muito de Jataí, acho uma cidade boa de se morar e de futuro. Agora, a nível de Brasil, nós estamos vivendo uma crise política e institucional. Hoje, vocês militam na área do direito, né? A gente tem uma insegurança jurídica muito grande. O que é hoje, amanhã já não é. Então, isso nos preocupa muito, muito. Então, nós tivemos crises no passado, mas não existia essa crise de segurança. De segurança, não existia. Então, hoje, para você ver, a gente vê relatos aí, é uma coisa preocupante, companheiros nossos plantando, e depois que está tudo pronto, na hora da colheita, vai lá e é embargado, depois está no armazém, não pode comercializar. Então, isso aí é uma coisa preocupante. Se as lideranças não tomarem uma decisão e tentar interromper isso aí, é um grande problema. E uma crise política, nós vivemos uma crise política. Então, o país hoje, você vai falar, o país está em crise? Não, o país não está em crise, mas os setores estão em crise. Você vê, os poderes constituídos, né? Você vê, hoje o país vive essa... Então, isso aí nos preocupa, mas eu acredito que é passageiro. Agora, você vai falar assim, passageiro em quanto tempo? É difícil prever. Nos próximos 10 anos, a preocupação maior nossa, eu acredito que seja essa. Agora, é um país, o povo fala assim, um país de futuro. A gente queria um país do presente, não queria um país de futuro. Para agora. Para agora, que nós estamos vivendo hoje. Me preocupa muito...
essa parte, por exemplo, as minhas filhas, a gente já deu uma educação, a gente tem certeza que, graças, se Deus quiser, vai bem. Agora eu tenho neto, tem netos, você tem seus filhos, o que será dessa nova geração? Eu tenho um neto, eu tenho o Arthur de 7 anos, eu tenho a Antonella de 5 anos e tenho o Vicente de 3 anos. O que será dessas crianças no futuro, se as coisas continuarem sendo a inversão de valores? Perdeu, você disse, eu sou muito família, e sou, e vou ser muito família. Continuar sendo. Agora, me preocupa com essas novas gerações aí que vêm. O que será? As escolas estão um problema, né? Então, as universidades. As ideologias que são colocadas sempre teve, de forma forçada. Sempre teve. A gente sabe que desde o começo do mundo existe isso aí. Só que não era tão escancarado. Então, eu acho que lá atrás, eu penso que lá atrás, Toninho, às vezes levava os dois lados para a pessoa refletir e tomar seus direcionamentos e suas visões de mundo. O que eu vejo muito hoje, nessa parte de escolas, universidades, é que muitas vezes é levado só um lado. E aí, nessa situação, a pessoa acaba se direcionando para ali. Mas já que você falou das novas gerações, a última pergunta que eu te trago. Se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens que estão começando no agro, hoje, você citou seus netos, mas vamos pensar em quem está começando hoje, quem está ali com seus 16, 17 anos, igual o Toninho lá de anos atrás. Qual que seria essa mensagem para esse jovem? Não desiste. Não desiste porque o mundo precisa se alimentar e nós produzimos alimento. Você pode deixar de comprar um carro, você pode deixar de comprar um bem, uma casa, mas deixar de alimentar você não vai nunca. Então você, desculpa, você jovem, você adolescente, você criança ainda, não desista, porque o mundo vai precisar de alimento. E você, principalmente quem já está na família, está no sangue a família, não desista, vai em frente, porque barriga cheia não move o mundo. Então, essa criança tem que pensar nisso aí. Às vezes eu sei que é uma atividade de alto risco, a gente fala é uma indústria de céu aberto, você vai ter seus riscos, mas espelha-se no seu pai, o que seu pai fez, o seu avô fez, o seu bisavô fez. Eu sempre me espelhei no meu avô, no meu pai, e estou inspirando minhas filhas e estou inspirando meus netos. Então, eu acho que não pode desistir nunca, porque ninguém vai ficar de barriga vazia. Alimentar o mundo é nobre, né? E é preciso. E é preciso. E o Brasil tem muita chance. Nós estamos precisando aparar essas arestas que nós estamos tendo. São muitas. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Toninho, obrigado de coração por você ter aceito esse convite. Que honra. Uma aula, né, com as suas histórias, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Obrigado mesmo. Então, eu que agradeço a oportunidade, que eu falo, quem não conhecia ninguém hoje está aqui fazendo esse podcast, é muito grande. E já fica o convite para você ser palestrante. Você foi palestrante lá na sua fazenda, para os colaboradores, ser palestrante aqui no nosso escritório. A hora que vocês quiserem. Beleza? Beleza. Obrigado, Toninho. Obrigado.